Olá, meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco, sejam todos bem-vindos. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Nós vamos a mais uma aula do nosso simpósio bíblico. Hoje vamos tratar da doutrina do homem. Na teologia sistemática é chamada de antropologia. Estava esquecendo o nome aqui e ia me confundindo com a martiologia. Mas, na verdade, é chamado de antropologia, o estudo do homem ou a doutrina do homem. Nesse conteúdo, nós vamos abordar o que é o homem, a origem do homem, o homem, a imagem e semelhança de Deus, a tricotomia e os três aspectos do homem. Tenho certeza que essa aula será uma bênção e você não pode perder. Assista até o final. Quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo tem um botão vermelho, clique nele, inscreva-se no canal, não esqueça do teu like, não esqueça do teu comentário, compartilhe esse simpósio com o maior número de pessoas possíveis, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, fique até o final e nós estaremos trazendo uma novidade para você. Nós vamos disponibilizar o e-book de todo esse material, como também as apresentações. E para você saber como ter direito a esse material, fique até o final do vídeo. Com certeza você vai gostar demais e será uma bênção em nome do Senhor Jesus, ok? Então vamos à nossa aula, começando aqui exatamente pela definição do que é o homem. O homem é uma criatura do Deus Criador. Então o homem não é o criador de todas as coisas, o homem é uma criatura. Quando você ler essas passagens bíblicas, você percebe que o homem, ele é uma criatura, ele foi criado. E quem criou o homem foi exatamente o Deus criador de todas as coisas. Isso é de suma importância para o entendimento bíblico. A outra coisa também que nós podemos dizer a respeito do homem é que o homem é a imagem e semelhança do Criador. Mais um pouquinho na frente, nós vamos tratar do que é se a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia também vai nos dizer, em Gênesis 1:26, que o homem é a coroa da criação de Deus. E também a própria Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, e na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, a Bíblia nos diz que o homem é um tríplice composto de corpo, alma e espírito. Então, biblicamente, nós temos a definição do que é o homem. O homem é uma criatura, foi criada por Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus que o criou. O homem é a coroa da criação de Deus. E o homem, ele é um tríplice composto de corpo, alma e espírito. Também nós vamos falar um pouco disso mais na frente, em nome de Jesus. Então você tem aqui exatamente a definição do que era o homem. O homem não é apenas um amontoado de carnes, ossos, não. O homem, ele é uma criatura do Deus vivo. Dando continuidade, nós vamos falar exatamente, da origem do homem. Aonde o homem teve a sua origem. E nós sabemos que a ciência tem apresentado, até que ultimamente isso tem perdido força nos cursos acadêmicos, né? Nós sabemos que até mesmo no mundo acadêmico já não prevalece tanto a tese que o homem, a teoria que o homem veio do macaco, que o homem é resultado de uma evolução. Nós sabemos que essa tese tem perdido forças e muita força, até porque isso vai de encontro com o que a Bíblia nos ensina. Então, o homem tem sua origem em Deus. O homem foi criado diretamente por Deus. O que é interessante a respeito da criação do homem é que todas as coisas foram criadas através de uma palavra, onde Deus usa a palavra haja. Essa palavra haja no hebraico, quando vem para o nosso idioma, é produza, produza. Deus deu uma ordem e as coisas foram existindo. Porém, ao criar o homem, Deus não deu uma ordem, Deus não decretou uma palavra, Deus colocou a mão na massa, como diz o ditado popular, e ele criou exatamente o ser humano. O homem foi criado em distinção
das outras criaturas. Foi o que eu acabei de falar. E Gênesis 1:11 deixa isso evidente, deixa isso muito claro, que o homem foi criado distinto das outras coisas. As outras coisas foram criadas através de uma palavra de ordem e o homem foi criado pelas mãos do próprio Criador. O homem foi colocado numa posição exaltada. Leia aí Salmo 8, versos de número 3 a 6, e você vai perceber que o homem tem uma posição diante de Deus privilegiada e diferente das demais criaturas. Quando você lê Gênesis 1:31, vai dizer, viu Deus o quanto fizera, e eis que era muito bom. E isso também está incluído o ser humano como criatura de Deus, e o ser humano como uma posição privilegiada, numa posição exaltada diante de Deus. Vamos também falar um pouco, como eu prometi, exatamente a respeito da imagem e semelhança de Deus. Muitos cristãos têm essa dúvida, não conseguem entender exatamente a questão da imagem e semelhança de Deus. E aí eu quero dizer para você, nós não devemos, nós não podemos, tá bom, confundir imagem natural com a imagem física. Por que é importante você ter isso na mente? Porque Deus é espírito. Confira João capítulo 4, verso de número 23. Deus é espírito e não podemos confundir imagem natural com imagem física, porque Deus é espírito e Deus, sendo espírito, não tem partes físicas, a exemplo do homem. Então você está vendo aqui eu, nesse vídeo, em parte física, onde você vê meu corpo, e aí você não pode confundir exatamente a imagem natural com a imagem física. Quando a Bíblia assemelha o homem a Deus, né, se trata de um ser pessoal, de um ser que tem inteligência, de um ser que tem vontade e de um ser que tem emoções. E quando nós entendemos essa verdade bíblica, você passa a entender que a expressão nossa imagem, como escrevi aqui, define um relacionamento peculiar do homem com Deus. O homem é um ser vivente capaz de incorporar os atributos, né, os atributos de Deus. Confira as referências em pauta. Nós deixamos aqui para você, para que você possa verificar essas referências. Então, quando a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus, está se tratando do relacionamento que o homem tem com Deus, pelo fato do homem ser um ser vivente capaz, né, de incorporar os atributos de comunicação de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem é a semelhança, né, vimos ali o homem sendo a imagem, agora o homem sendo a semelhança, a expressão nossa semelhança define a vida racional do homem. O homem era semelhante a Deus no sentido de que era capaz de raciocinar, ter intelecto, ter vontade e sentimentos. Ou seja, de um modo geral, quando nós falamos que o homem é a semelhança de Deus, nós estamos dizendo que no sentido moral, ele era semelhante a Deus, porque era bom e era sem pecado. Então, quando a Bíblia trata da semelhança do homem com Deus, está falando da capacidade de pensar, de ter o intelecto, de ter vontade, de ter sentimento, e no sentido moral, o homem era bom e sem pecado. Quando nós falamos da imagem de Deus, o homem que é semelhante à imagem de Deus, nós estamos falando exatamente da capacidade do homem de desenvolver ou de incorporar os atributos de comunicação de Deus na sua vida, ok? Deixa o teu comentário aí, o que você achou, concorda ou não concorda, e aí nós estaremos interagindo em nome do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui, nós vamos falar um pouquinho da origem do homem. Você já conhece aí o homem, né? Nós já tratamos dessa pauta, e nós já tratamos aqui do que é o homem, e dando continuidade aqui, nós vamos falar agora exatamente da tricotomia. O que é tricotomia? É a doutrina bíblica que o homem é formado de 3 partes distintas.
Quais são elas? Corpo, alma e espírito. 3. Corpo, alma e espírito. E a própria Bíblia dá ênfase, dá base para essa doutrina. Na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, é claro, onde fala da santificação do corpo, da alma e do espírito. Quando nós vamos tratar do espírito do homem, nós estamos tratando exatamente daquilo que é interior, que é a sua parte imaterial, ok? Que juntamente com a alma compõe ali o homem interior. Então é através do espírito que o homem ele tem contato espiritual com Deus, porque esse contato é formado aí pela parte material, que é a alma e o espírito. Então o espírito do homem é a sua parte interior, aonde essa parte interior ela é voltada para a necessidade do seu Criador, que é Deus. E nós temos agora a alma. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Confira aqui diversas referências. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns cristãos defendem que a alma é o sangue. E a alma não é o sangue. Isso não está na Bíblia, é simplesmente uma leitura distorcida. Biblicamente, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. É aonde o homem toma as suas decisões. E é na alma que o homem decide a quem alimentar, se o espírito ou se o corpo. Quanto ao corpo, não há muita coisa a falar porque você conhece, é visível, você conhece o corpo. O corpo é importante porque é a cobertura da parte imaterial, que é a alma e o espírito. Só para você entender a tricotomia, para você entender o papel da alma na vida do ser humano, é muito simples. Se você é um cristão e já teve aquele conflito de se vou para o culto, não vou para o culto, vou, não vou, se esse conflito já se aconteceu na tua vida, deixa aqui no comentário aqui embaixo, diga aí, eu já vivi esse conflito, só para a gente depois interagir com você. Então deixa, eu já vivi esse conflito aí de vou ou não vou para o culto. E esse conflito é exatamente do espírito com o corpo. O corpo quer o material, quer descansar, quer outra coisa. O espírito, ele necessita e é carente de Deus. Então o teu espírito quer Deus, o teu corpo quer o prazer material. E é na alma, na sede das emoções, na tua razão, é que você decide o que vai fazer e a quem você vai alimentar. Se você disse, ok, eu vou para o culto, então na alma você decidiu alimentar o espírito. Se você não foi, você decidiu alimentar o corpo. Então, só para você ter uma noção aí do papel da alma e da distinção de cada parte na formação do homem. E aí, para encerrar a nossa aula, eu quero apresentar a vocês exatamente os 3 aspectos do homem. Os 3 aspectos do homem, sim. Quero falar do homem natural, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. O homem natural é aquele que ainda não passou pelo processo da regeneração. Ele está aí, sem Deus, sem salvação. Esse é o homem natural. O outro aspecto é o homem espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. O homem espiritual, ele é assim denominado ou chamado exatamente por ter a sua vida controlada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos também o terceiro aspecto do homem, que é o homem carnal. Gálatas 3:3, nesse contexto, no contexto dessa passagem, em outras passagens, você vai ver que o homem carnal é aquele homem que vive a vida de forma à la vontade, como dizem aí os antigos, como dizem aí alguns, tá bom? Então, o homem carnal, ele é crente, certo? E pode não ser salvo. Isso é interessante. O homem carnal é crente e salvo. O homem carnal pode ser crente e não salvo. O homem carnal é exatamente aquele que pode querer ter uma vida do jeito que ele quiser, do jeito que ele pretender, do jeito que ele melhor optar. Então, na vida cristã, é melhor se adotar o aspecto do homem espiritual. Um homem que tem a vida dirigida por Deus, tá bom?
Então, para encerrar aqui, você estar aqui, o que você pode precisar, pode desejar, que é exatamente o e-book desse material e as apresentações utilizadas aqui nessa aula. Para você ter acesso a esse conteúdo é muito fácil. Acesse aqui embaixo o link na descrição, venha para o nosso canal no Telegram e na última aula do simpósio estaremos disponibilizando todo esse material. Então não perca tempo, corre para o grupo no Telegram e aí será uma bênção e você vai desfrutar de todo esse material em nome de Jesus, ok? Até a próxima aula, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.